Salve, salve nação! Temos aqui um corte da imprensa repercutindo a punição a Bruno Henrique, ele que pegou 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Vou trazer aqui para você os jogos que o Bruno Henrique vai perder até o dia 19 de novembro. Isso se o Flamengo não entrar com efeito suspensivo, tá? Mas o Flamengo vai entrar com efeito suspensivo para ter um novo julgamento e adiar essas partidas. Sendo assim, quem sabe ele possa pegar alguns jogos do Campeonato Carioca do ano que vem. Certo, galera? Então é o seguinte, deixa o seu like para ajudar o nosso canal, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, separei esse corte e no final a gente explica tudo que pode acontecer com o Bruno Henrique daqui para frente, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Vamos mudar de assunto aqui no F360 para falar sobre o julgamento do Bruno Henrique. Depois de muito tempo, né? Um imbróglio todo. Esse julgamento ocorreu ontem, mais de 8 horas de julgamento. O Bruno Henrique foi condenado. A sentença é de 12 jogos e uma multa, se eu não me engano, de R$60 mil, né, Mari? Uhum. Então, é um assunto tenso aqui para a gente conversar, mas antes da gente dar nossa opinião aqui, vamos ouvir o advogado do Flamengo falando sobre o assunto? Pode rodar, Natanael, meu querido. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que deve ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. A Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em uma outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Escutou aí o advogado do Flamengo que cabe recurso ainda, professor. Ou seja, pelo jeito, essa novela ainda vai se estender um pouquinho mais. O doutor Michel sabe muito bem que o dolo dessa história toda não está no cartão amarelo em função da próxima rodada, que isso acontece muito no futebol. Está em ter divulgado isso e gente ter ganho dinheiro em aposta com isso. E é aí que está o ponto da história, né? Cabe o recurso, o Flamengo tem o direito de recorrer, o próprio jogador tem o direito de recorrer, mas olha, eu acho que ficou até barato. Você acha? Nem tudo que é legal é legítimo. Tem a legalidade e tem a legitimidade, né? O doutor Michel também sabe disso e a gente sabe que essa não é uma atitude legítima. É uma atitude antidesportiva, sim. E a gente já viu outras punições anteriormente um pouco mais severas em relação a apostas, jogadores envolvidos, né? E ultrapassa a questão... cenário que poderia ser bem pior, né? Ultrapassa a questão esportiva, né, Maria? É uma questão ética, antes de tudo. Exato. É isso que está em discussão aqui. Agora a gente olhando para campo e bola, Eugênio Leal, meu parceiro, essa punição do Bruno Henrique impacta o trabalho do Felipe Luiz, impacta o trabalho do Flamengo, claro, justamente nesse momento que ele vinha bem, aproveitando as oportunidades, quando é titular também ter o gol e etc. Você acha que tem um efeito negativo para o Flamengo? Então, esse julgamento demorado, assim, que aconteceu meses depois do caso ter sido divulgado, isso já facilitou um pouco, porque era o momento em que o Bruno Henrique era titular absoluto do ataque, né? O Pedro estava fora, o Pedro estava voltando de lesão, depois ele demorou a se reencontrar. E o Bruno Henrique foi um jogador importante durante esse período. Agora, nesse momento, continua tendo um impacto, porque é um jogador que tem o seu papel dentro do elenco do Flamengo, só que hoje é um impacto menor porque o Pedro voltou a jogar, voltou a fazer gol, voltou a ser um jogador mais intenso. O Flamengo hoje tem mais um jogador que é o Samuel Lino por uma posição ali onde o Bruno Henrique joga bastante, que é pela esquerda também, não só de centroavante, né? Jogador de ataque, que pisa na área. Então, o fato de a suspensão ter sido definida agora vai causar um impacto, sim, mas é inevitável.
por tudo que aconteceu, até concordo, um impacto menor do que poderia ter sido, mas é um momento que o Flamengo já tem outras situações. Tem outros jogadores que podem entrar ali. Por exemplo, o menino Wallace Ian, que desde a eliminação na Copa do Brasil, e aí para mim é uma culpa do Felipe Luiz, né? Ele perde aquele pênalti. Quinto cobrador, né? E aí ele bate muito mal o pênalti e tal. Ele pode agora, aos poucos, voltar a ter um pouco mais de espaço no time, porque ele perdeu espaço. Né? Eu falei isso aqui na época, né? De como foi infeliz a escalação dele para bater aquele pênalti. Foi ruim para ele, e aí ninguém fala do Felipe Luiz, que foi quem o escalou para bater. Agora ele pode, aos poucos, já tendo ficado um pouco assim à margem e tal, deixar um pouco para lá, vai ter mais espaço para jogar ali na frente. Ele pode fazer essa função também. A gente sabe que ele tem capacidade para fazer essa função. Mas o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador que ainda tem um papel importante dentro do elenco do Flamengo e vai, de alguma forma, no momento que o Flamengo tem ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro que a partir de agora vai ser muito intenso, né, com 2 jogos por semana, é uma baixa. Agora, Mari parte Pereira. anímica, a gente também não sabe como vai impactar no grupo, né? Exatamente. E assim, é uma coisa muito louca que o Flamengo, num momento positivo dentro de campo, sempre tem alguma coisa, né? Sim. A gente viu as polêmicas envolvendo Felipe Luiz e Pedro, que parece que agora é passado e etc., Mas algo surge, né? com essa condenação agora do Bruno Henrique, vai ter recurso, etc., o Pedro vai precisar estar nos cascos e fazendo treinamentos excelentes. Ele vai precisar aproveitar essa oportunidade, porque muito provavelmente vai virar titular absoluto, né, Mari? O Wallace Ian pode aproveitar uma oportunidade ou outra, mas ele vai ser esse cara de confiança novamente, né? Vai. E eu não sei se isso já estava se desenhando nessas últimas partidas. Pode ser. Porque ele tem entrado como titular, né? Sim. Nas últimas partidas. Então, eu não sei se o julgamento já estava marcado, todo mundo do Flamengo já sabia. Com certeza, conversas com os advogados, entre aspas, já previam uma certa punição de partidas de ausência. Então, eu não sei se internamente o Felipe Luiz já estava trabalhando com isso. É muito provável. De já testar já contar ali, com isso, né? Exatamente, de já testar ali um Flamengo de saída sem o Bruno Henrique. Ele entrou nas partidas depois, claro, porque estava à disposição, mas de saída já testar um Flamengo sem o Bruno Henrique. E é muito do que o Eugênio falou, o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de perder uma peça importante, esse time é o Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, muito bem encaixado com o Felipe Luiz, com as peças que chegaram. O Felipe Luiz já mostrou que sabe muito bem contornar qualquer ruído externo. Teve o Boto agora no Mundial, falou, não falou, vai atrás de reforço, não vai, o Gerson não volta. Aí depois teve essa coisa com o Pedro. O Felipe Luiz ele já mostrou que tem essa capacidade de gerir muito bem o grupo. E a parte assim, anímica e emocional que mais me preocupa. Se isso afeta, como que vai ser o dia a dia, a punição é só para jogos? Ele vai poder continuar treinando? Porque no caso do doping do Gabigol, a gente lembra, né? Verdade. Nem participar do dia a dia ele podia. Isso vai se estender ao Bruno Henrique? Porque aí sim, acho que começa a entrar em outras camadas, né? Mas por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz sabe contornar muito bem. Como é futebol brasileiro, 12 jogos você resolve em 2 meses. Tem essa, também tem essa. Calendário, agora eu acho que ficou barato. Sim. Em vista do que acontece com outros jogadores, que também acaba ficando barato, porque o cara sai aqui do Brasil para esperar baixar a poeira, daqui a pouco ele está de volta. Né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que está na hora da gente ter uma legislação mais rígida em relação a isso, porque a gente já tem casos. Ela Né? acaba deixando margens, né? Vários casos já aconteceram. Casos de absolvição, casos de punição. Agora, trazendo essa parte do sentimental, do anímico, que a Mari citou aqui pra gente, professor, falando não apenas do Flamengo, mas falando do futuro do Bruno Henrique como jogador. Você analisa que um retorno, tudo bem, mais uma vez, aqui tentando não ser repetitivo, cabe recurso, etc. Mas se a condenação for concretizada, é um baque, né? É um baque, mas você percebe que ele já deu mostra de não ter se abalado. Verdade. Depois que o caso se tornou público, a gente achava, eu, por exemplo, achava que ele ia cair mais em produção. Ele cai em produção por outros motivos. Essa altura da vida dele, questões físicas. É um jogador que ao longo da vida já teve sérias questões físicas, né? Sim. Quando estava no Santos, no Flamengo também, mas no Santos ele ficou quase 1 ano sem jogar. A lesão do olho dele foi muito grave. Um problema na vista. Estava usando aquele óculos, né? Então é um cara calejado nesse sentido, né? E a gente espera que ele também tenha aprendido a não se envolver com essas coisas. Né? Porque exatamente. Houve um envolvimento ali que fica uma lição a respeito disso.
Bom, o Fã de Esportes pede encarecidamente aqui passagem para a gente falar novamente sobre... E para você, essa punição do Bruno Henrique foi boa, ruim ou foi mais ou menos, no seu ponto de vista? Eu acho que para o Bruno Henrique saiu de bom tamanho, ficou excelente, galera. Ele pegou a pena mínima. Só que o Flamengo vai recorrer. Vai recorrer com efeito suspensivo para ver se ele pega essa pena mais para frente. Quem sabe no começo do ano que vem, não é mesmo? A suspensão tira Bruno Henrique de quais jogos do Flamengo? Veja a lista. Vou mostrar aqui para vocês agora os jogos que o Bruno Henrique pode ficar de fora, tá? O relator sugeriu em julgamento expandir a punição para torneios internacionais, Libertadores, né? Mas o advogado do clube não considera esta possibilidade. O rubro-negro ainda vai tentar um efeito suspensivo. Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo em quais jogos pela suspensão aplicada pelo STJD em julgamento ontem, quinta-feira? Bem, galera, o atacante pegou 12 partidas de gancho, que no momento seriam estas. Dia 14/9, Juventude e Flamengo, Brasileirão, só Brasileirão, tá? Dia 21/9, Flamengo e Vasco. Dia 28/9, Corinthians e Flamengo. Dia 2/10, Flamengo e Cruzeiro. Dia 5/10, Bahia e Flamengo. Dia 15/10, Botafogo e Flamengo. Dia 19/10, Flamengo e Palmeiras. Dia 26/10, Fortaleza e Flamengo. Dia 2/11, Flamengo e Sport. Dia 5/11, São Paulo e Flamengo. Dia 9/11, Flamengo e Santos. E dia 19/11, Fluminense e Flamengo. Ó, no dia 19/11 acabaria, né? Caso o Flamengo não recorresse. Mas o Flamengo vai recorrer. Durante o julgamento, o relator da primeira comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário, entraria na lista dos jogos do Flamengo contra o Estudiantes da Argentina e as eventuais semifinais nas semanas de 22 e 29 de outubro. Porém, o advogado do Flamengo, que defendeu Bruno Henrique, Michael Assef Filho, disse que não considera esta possibilidade. Com isso, o atacante voltaria a jogar pelo Brasileiro só nas últimas 5 rodadas do campeonato, tendo em conta que o jogo atrasado contra o Sport seja disputado antes. A partida válida pela 12ª rodada ainda não tem data para ocorrer. Houve um requerimento de extensão dessa punição, o que não tem o menor cabimento, com todo respeito à justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta deixa o clube e é transferido para o exterior. Não é o caso aqui. A punição por partidas deve ser cumprida na mesma competição. Assim estabelece o regulamento da modalidade e o CBJD. Então, cara, se está no regulamento, então o Flamengo vai conseguir isso aqui mole, né? Ele deve cumprir somente no Campeonato Brasileiro. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro e as penalidades por partida são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Nesse caso, é o brasileiro. O Bruno Henrique levou esse cartão amarelo lá no Campeonato Brasileiro, né, galera? Lá em 2023, né? Tá, então, bem esclarecido aqui essa parte, né? Espero que vocês me ajudem. Não é Pix, é o seu like. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!